fazer uma live hoje falando de histórias de empreendedorismo, né? Eu sempre brinco que empreendedorismo é igual religião, ou vai pelo amor ou vai pela dor. É, Temos os dois cases hoje. Eu, que fui empreender pela dor, e a Elaine Musi, de São Paulo, da Casa Telos. Já tá aí, Elaine? Pede para entrar. Isso. A Elaine que foi empreender pelo amor. Dois cases aí. Salve, Eduardo Maio, grande amigo. Logo, logo é você, hein? Já pensou no tema da nossa live? Já pedi, deixa eu ajustar aqui meu. Oi, Elaine. Oi, tudo bem? Bem, e você? Tudo bem também. Você me ouve bem? E você? Ouço também, tá ótimo. É só que os nossos seguidores nos ouvem. Galera que segue a Elaine, me segue também, tá? Eu sou interessante, viu? Não sou chato, não. É. Sabe? Então, vamos Não, mas é trocar, vamos legal, ó. trocar. Já tá entrando uma galera aqui, o pessoal do Mulher Mais Mulheres, que é aquele grupo de empreendedores que eu te falei que eu participo. Muito legal. Aí, gente, meninas que estão entrando aí, já fiz a propaganda do grupo pro Cris e, como eu te falei, não tem só mulheres, agora já temos homens também. O grupo é bem forte, aí um grupo bem bacana, bem legal. Se precisar, aí eu tenho um figurino drag aí. A gente se traveste e vamos lá. Tá na É? hora. Não Vamos precisa, de não precisa. rainha, Dá para ser assim mesmo. rainha do deserto. Aí First time A Sueli Markelli a Sueli Markelli é a fundadora do grupo, né, idealizadora. Ela está escrevendo aqui, ó, os homens são nossos apoiadores. Sim, é o nosso destino, Sueli. Eu tenho 3 mulheres em casa, esposa e 2 filhos. Eu Então não mando é o que nada. resta, né? Eu não mando nada. Eu sempre falo que as mulheres vão dominar o mundo e eu espero que seja logo, porque tem 3 gerações de mulheres aqui em casa e elas estão loucas para mandar em todo mundo, não só em mim. Pois é, o Bruno tá falando um oi pra gente aqui. O Bruno faz parte do grupo, né? O Bruno é um dos homens que representa lá o grupo. Bruno, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada. Vi que a Silvana também tá aqui. O pessoal entrando Isso. aí. Aproveita para me seguir também, ó. Eu falo sobre empreendedorismo, vendas, falo sobre networking, tem uns TBTs. Nossa, amanhã eu tenho 5 TBTs impagáveis, estão programados ao longo do dia aí, não percam. É, muito E eu, legal. Bom, então eu já e eu, deixo aqui o convite também para o pessoal. A Dani também está aqui com a gente, a Silvana, galera muito bacana. E aí já show de deixo então o bola. convite aí para o programa amanhã. Amanhã a gente vai falar, vai ter um tema bem bacana, a gente vai estar com uma médica e a gente vai falar sobre a conservação da fertilidade, né? E aí todas essas questões aí, um tema meio polêmico, mas a gente vai levar alguém que realmente entende do assunto aí para falar, ela é especialista nesse assunto. E aí já fica o convite aí para o pessoal assistir o programa amanhã. Acontece a transmissão pelo YouTube, às 11 da manhã, às quintas-feiras, a tvbarueri.live. Então, já fica o nosso convite aí para vocês. A Kai Spinoli, uma grande amiga, trabalhamos juntas, ela escreveu, Elaine Musa, sempre bacana te ver. Ah, minha querida, obrigada. Prazer te ver por aqui. Que da hora. Vamos aos assuntos? Vamos aos assuntos. Vamos aos Bom, assuntos. para quem está chegando agora, eu estava conversando com a Elaine semana passada e a gente contou as nossas histórias de empreendedorismo. Daí é uma coisa que coincidiu muito, que é uma piada que eu faço sempre, que não é piada, é sério, que o empreender é igual a religião. Ou a gente vai pelo amor ou a gente vai pela dor. E se tiver vocação, dos dois jeitos dá certo. E eu não achei estatísticas atuais de quantas empresas, quantos empreendedores empreendem porque precisam. Que sempre, claro que tem aquela pessoa que sempre sonhou em ter a própria empresa, que se planejou e fez acontecer, mas tem gente que não tinha alternativa. A última estatística que eu tenho acesso, e eu postei, inclusive, é de 2015. Em 2015 éramos 58% dos empreendedores são empreendedores da dor. E a Elaine é o exemplo de quem empreende pelo amor. Conta a sua história de empreendedorismo aí, Elaine. Como é que você resolveu sair das garras da CLT aí e passou a empreender?
Vou contar. Bom, primeiro, gente, eu conheci o Cristiano num grupo de empreendedores através de uma amiga que estruturou um grupo. Vocês estão percebendo que ele fala um porta um pouquinho mais arrastado do que a gente, Eu sou porque do ele é de Bauru. sertão. Então, assim, então ele é um pouquinho mais paulista do que a gente, né? E aí a gente se conheceu, trocamos ideia, eu gostei muito das ideias dele. Ele tem um humor meio negro, assim, quando fala do empreendedorismo, umas sacadas muito boas. E a gente conversou bastante e aí a gente entendeu exatamente isso que eu vou contar para vocês, né? Um começou a empreender pelo amor e outro pela dor, que é a história de muitos de nós, né? Bom, minha história, eu sou advogada de formação, trabalhei 18 anos no corporativo, trabalhei em banco e tinha um sonho meio utópico, né? Um sonho de acrescentar na vida das pessoas, eu queria fazer diferença. Eu sempre gostei muito de dar aula, de ensinar pessoas a fazer coisas, né? Eu tenho uma formação toda religiosa, minha família é bastante religiosa, bastante cristã, então sempre teve essa pegada de ajudar pessoas, né? Então eu vinha um pouquinho nessa, vamos dizer assim, nessa utopia mesmo, nesse sonho de mudar o universo, né? De mudar o mundo. No meio do caminho eu comecei com uma insatisfação aí no corporativo, dentro do meu coração, e entendi que eu precisava me descobrir, né? Entender o que de fato estava faltando ali. E comecei meio que esse caminho da autodescoberta, da descoberta aí que muitos de nós ingressam hoje, né? Que é o mundo do coach, o mundo da PNL, enfim. Comecei nessa jornada e me vi fazendo isso realmente, porque eu entendi que era uma ferramenta que eu poderia ajudar as pessoas, né? Comecei a fazer isso no paralelo e aí um momento eu consegui fazer a transição. Sair do corporativo, cheio de amor para dar, e sem nenhuma experiência, sem nenhuma bagagem do que era empreender de fato, né? Porque, assim, o coração é enorme, mas quando você se vê precisando, desde limpar o banheiro, né, Cristiano? Você precisa limpar o banheiro, você precisa Sim. atender, você precisa cobrar, você precisa... Então, assim, aí eu me vi naquela armadilha do empreendedorismo, trabalhando 18 horas e não conseguindo fazer, de fato, o que precisava fazer, né? Porque eu tinha o amor para dar. Mas e aí como é que você coloca? Como é que você monetiza isso? E aí vem a trajetória, aí vem a parte, né, não tão romântica da história, que foi exatamente aí que eu fui aprendendo algumas coisas no meio do caminho, com algumas dores, né, assim, aí assim, eu acredito que pensando até no tema que você trouxe para nossa live, eu acho que é muito assim, empreender pelo amor ou pela dor, mas quem empreende pelo amor também vai sentir dores, e quem empreende pela dor, no meio do caminho também vai sentir amor, né, então acho que dá pra Nossa, gente... nem me fala. Eu nem sei onde está a minha CLT, a minha carteira de trabalho, cara. Eu nem Pois sei. é. A última vez que eu vi foi na cidade que eu morava antes de mudar para Bauru. Eu nem sei Pois onde está. é, você tá vendo? Então, assim, no final das contas, a gente acaba se apaixonando pelo Sim, dá processo, né? certo, dá certo. E aí minha história foi essa, né? Eu acabei me apaixonando realmente pelo mundo empreendedor. Por quê? E essa paixão, ela veio do primeiro momento. Como eu falei, né? Eu veio do corporativo e eu comecei minha carreira jurídica na trabalhista, né? Na área trabalhista. E minhas primeiras experiências foram fazer audiência, né? E assim, eu lembro de muita dor, de ver as pessoas. Eu era muito jovem ainda, né? Muito menina, então eu, estagiária ainda, ia acompanhar a audiência e tudo mais, e via aquelas pessoas sentindo aquela dor gigantesca, porque estavam sendo desligadas por alguma razão. Então, né, aquilo se tornou uma família para elas, e de repente. E aí eu tinha uma coisa na minha cabeça: eu não quero passar por isso, e gostaria de ajudar as pessoas a não passar por isso. As pessoas. Eu acredito no mundo corporativo, acredito no trabalho como empregado, né? Assim, sou totalmente a favor. No entanto, entendi que a gente precisava primeiro aprender a empreender na gente, empreender nos sonhos, né? Empreender na independência, na autorresponsabilidade, enfim, fui criando alguns pensamentos, construindo alguns pensamentos para mim aí no decorrer da minha carreira dentro do corporativo, né? Como empregada. E aí fui criando essa estrutura. E quando eu saí, quando eu fiz essa transição, né? Muita gente precisando fazer ou querendo fazer e não sabendo muito o que fazer. Aí eu fui criando dentro do que eu faço hoje, né? Hoje eu sou empreendedora, idealizadora da Casa Telos. A Casa Telos é meu espaço de desenvolvimento de pessoas, né? Eu tenho até um quadro que tá aqui, ó, deixa o propósito fluir, porque Telos é propósito, né? E aí fui criando fui criando essa estrutura, né? De como trabalhar as pessoas dentro disso e fortalecer realmente esse eu. Primeiro fortalecer o eu, para depois fortalecer os relacionamentos e depois, né, a esfera do trabalho, que aí
é a última que a gente se relaciona, né? E aí fui criando uma metodologia dentro disso. E hoje é o que eu faço, né? Faço o trabalho de desenvolvimento de pessoas, transito também em algumas outras questões aí do empreendedorismo, marketing de relacionamento, então assim, e vou, né? E aí cá estamos nós. Então minha história é essa, Cristiano. Minha história do Não se vê em empreendedorismo que começou totalmente romântica, totalmente com coraçãozinho, né? Mas que eu senti algumas dores aí também no meio do caminho. Eu ainda sinto, lógico, mas agora já tô mais cascuda, né? Para tomar as porradas aí que o empreendedorismo nos dá. A minha história é bem interessante. Eu fiz com que ela ficasse divertida, na verdade, porque eu sofri bastante. Eu sou jornalista de formação, eu trabalhei por 17 anos em redação de jornal, jornal raiz mesmo, de escrever, de entrevistar, voltar para a redação com a gravaçãozinha no bolso, pluga lá no computador, põe fone de ouvido, escreve tudo, diagrama na página, manda para a gráfica, fica sujo de tinta, carrega jornal, fechamento de edição, e aí dá problema e fica até mais tarde, cara. É uma vida, viu? É pauleira essa vida de redação de jornal. E em 2013, 14, mais ou menos, começou um pouco antes até a minha vida de empreendedor, começou lá em 2010. Em 2010 eu tive acesso a uma pesquisa que dizia que não existiam leitores de jornal impresso com menos de 40 anos. Quer dizer, em 2010, o cara que tinha 40 anos nasceu em 1970, é isso? Isso. Aí eu falei, pô, essa galera vai morrer e não vai ter mais leitor de jornal e eu vou ficar sem trabalho, o que eu vou fazer? E aí eu comecei a procurar alternativas, né? Falei, bom, vamos descobrir alguma coisa que o jornalista pode fazer que não seja jornal. Eu não via, eu não vislumbrava dentro da transformação digital que as rádios, por exemplo, seriam alternativas viáveis. E TV eu não levo o menor jeito para TV, cara. Eu sempre disse que se tivesse que trabalhar em TV eu ia vender pastel. E eu comecei a estudar alternativas. Eu vi lá em redes sociais, a curadoria, o jornalista como curador de conteúdo nas redes sociais. Falei, nossa, que legal isso aí. Não gostava de redes sociais, não tinha Orkut, não achava uma idiotice isso. Mas eu comecei a estudar. E deu uma travada. A internet estava aqui. Vamos lá, enquanto a internet deixar. Né? Em 2014, o fluxo. Oi, tá me ouvindo? Oi, Elaine, tá me ouvindo? Eu estou, agora estou. Deu uma travada, agora estou. Vamos lá. Estava apontando que em 2014 o fluxo de investimento das empresas nos meios de comunicação começou a migrar para a internet. E quando essa migração passou a ser significativa, eu era o mais antigo, mais velho e mais caro jornalista da região. Eu fui o primeiro a ser demitido. Falei, porra, e agora? E é legal, foi dia 5 de janeiro de 2015, não esqueço jamais essa data, na segunda-feira. E aí na terça eu fiquei em casa chorando, e na quarta eu comecei a ligar. Quarta-feira eu comecei a ligar para procurar emprego. Meu primeiro reflexo foi ligar para o Jornal da Cidade, que era o maior jornal da região, ainda é o maior jornal impresso da região. E eu consegui falar com o editor na época, que era o João Pedro Feza. E aí ele me recebeu, né, me respondeu e falou, legal, cara, acabei de demitir 25 jornalistas, mas manda seu currículo aqui, precisando a gente contrata. Nossa, Tá. E agora? E boleto vem... né? Isso dia 7 de janeiro, o boleto vencendo dia 20. Falar, rede social. Formatei um pacotinho lá para atender micro e pequena empresa e fui de porta em porta. Em março, eu já estava ganhando mais do que no último emprego. E aí, as pessoas vão... Olha só. Foi rápido, graças a Deus. 2015 foi uma aprovação. E aí as pessoas devem falar, não, em março ele virou empreendedor. Eu falei, não, passei o ano de 2015 inteiro procurando emprego. Não queria ser empreendedor de jeito nenhum. Eu imaginava aquele trabalhozinho como redes sociais, como uma forma de me manter enquanto não arrumava emprego. Aí um dia, em dezembro... Um bico, né? Um passatempo. Bico, né? Como se fala. Um passatempo remunerado.
Aí, um belo dia, em dezembro, um sol dos infernos, na rua mais movimentada de Lençóis, eu morava em Lençóis Paulista, a rua mais movimentada no semáforo, que para os carros por mais de um minuto, acaba a minha gasolina, meio-dia. E eu, sem dinheiro no bolso, bati a mão, o cheque do cliente para dali 400 dias. Falei, nossa, tá fodido agora. Bom, resumindo, aquele dia eu fui conseguir colocar o carro na garagem às 3 horas da tarde, o carro na garagem abastecido, resolvi o problema. Demorou as 3 horas para resolver esse problema. E a minha demanda foi um caos. Aí eu olhei para as coisas assim e falei, nossa, quer saber? Eu não vou resolver nada hoje. Não adianta me estressar. Eu vou tomar cerveja. Sentei num bar no meio da cidade, arranquei a camisa, arranquei o sapato, peguei uma cerveja. E naquele dia eu falei, chega, nunca mais trabalho para fazer uma puta nenhuma. Foi aí que eu virei empreendedor. Falei, não, agora eu sou empreendedor. E aí comecei a estudar, comecei a me desenvolver. Em 2016 eu fiz o Empretec, que foi o grande Fiz divisor também. de águas. Você fez Eu também também? fiz Ah, Empretec, fiz. da mesma máfia, adoro. Adoro, adoro. Sou apaixonada pelo Empretec, nossa. E quando eu fiz o Empretec foi o divisor de águas. Ali eu vi o quanto que a formação, que o treinamento fazia diferença. Ah, ali começou. Eu tenho hoje quase 1.000 horas de treinamento. Eu entro em Empretec, em outros seminários, coach, PNL, vendas, pós-graduação, o que você imaginar. Eu comecei a devorar treinamento e conteúdo sempre em busca de me melhorar. E a minha história é essa, pela dor, mas com muito orgulho, com muito amor também. Você sabe que é lindo isso que você está contando, né? O Empretec, para quem não sabe, é um curso que o Sebrae é um formato de curso que, na verdade, ele acontece no mundo inteiro, porque o formato dele foi estruturado pela ONU, né? Então, assim, e a ideia é que trazer os passos, os 10 passos dos empreendedores de sucesso. Então, houve um estudo dentro disso, né? Sim, E aí o curso. tá. Desculpa te interromper, ela remonta à Segunda Guerra Mundial, por isso que me lembra tanto esse momento que a gente está vivendo hoje. É verdade. A, a ONU estudou como reestruturar a economia do planeta destruída pela Segunda Guerra Mundial e chegou-se à conclusão de que pequenas empresas gerando 5 empregos cada uma era melhor do que uma grande empresa gerando 1 milhão de empregos. E assim foi. Foi verdade. E até porque a gente já tinha experiência da era industrial, né? Da exploração e, inclusive, enfim. Então, acho que o mundo não queria voltar àquilo. Então, a gente... Então, e pois é, e olha só que interessante, Cristiano, esse romantismo todo da minha cabeça, né, em relação ao empreendedorismo, ele foi desmistificado no Empretec, porque naquele momento de apresentação eu contei toda essa história que eu queria salvar a humanidade, né, através do empreendedorismo e tudo mais. E aí, no caminho, né, o Rogério, né, que foi o nosso instrutor ali, uma pessoa com quem eu tenho um carinho gigantesco. Rogério Carli? Exatamente. Ah, eu conheço ele. Você conhece Legal. ele, então? E aí ele me trouxe exatamente esse insight no meio do treinamento, né? Que assim, que o porquê eu já tinha no meu coração. Agora faltava o método, né? Então, assim, o método precisava ser estruturado e então eu precisava fortalecer isso, né? Que de romantismo eu não ia viver. Então foi muito legal, porque eu já tinha uma certa bagagem, já tinha uma experiência de corporativo. E aí, quando essa fichinha caiu, aí eu comecei realmente falei, bom, então isso aqui é jogo de gente grande, então vamos lá, né? E aí veio toda a história. Então, ele é um cara quem eu devo muito, né? E devo muito, assim, a esse episódio da minha vida. Então, ali também, para mim, foi um divisor de águas, por motivos diferentes, mas foi um divisor de águas. Muito legal, foi muito bom. Eu falo dentro desse humor negro empreendedor que você falou que eu tenho. Para mim, o Empretec é uma mistura de Big Brother com Tropa de Elite, né? Os caras fecham você lá na sala, te descem o cacete no lombo, né, para eliminar os fracos. E quem sobreviver entra para a Tropa de Elite do empreendedorismo. Eu falo isso também. Eu falo que é curso para macho. Eu falo, ó, se você for menininha, se for chorar no banheiro, não entra, porque é curso para macho. Na quarta-feira, na hora do almoço, eu sentei em casa e eu chorava. Falei, nossa, o que eu vou fazer no meio do seminário? Eu falei, não, vamos terminar. Fui embora, fui terminar. E é legal que, assim, a galera põe a gente na realidade mesmo, né? Essa história de ser obrigado a empreender, eu levei para lá na minha apresentação. A primeira coisa que eu falei foi isso, eu era assim, não consegui emprego, fui obrigado a empreender. A instrutora, a Eva, foi minha instrutora, a Eva fantástica também. Aí ela olhou pra minha cara e falou, obrigado por quê? Tem alguém com uma arma na sua cabeça? Tá me obrigando a empreender?
Exatamente. Não, então, esse choque de realidade, ele é bacana, né? Porque assim, a gente está falando do curso, só que a gente precisa realmente, que é a autorresponsabilidade da vida, porque enquanto... Aí eu tenho eu tenho todo um pensamento sobre isso, né? Essa dó que a gente sente da gente mesmo, né? Assim, esse sistema que quer proteger a gente dessa dor, desse sofrimento e tudo mais, ele remonta a gente ao passado. Então, a gente fica naquela coisa, naquele tempo que era bom. Aliás, você fez uma postagem esses dias sobre isso, né? Acho que Isso, foi hoje que você falou, né? Quer ontem, dizer, a gente no passado 2019 é que estava bom, né? Você morreu, é, né? Acho que você até colocou assim, né? Você morreu? não, No passado estava bom, mas você morreu? Então, não. Então, o melhor tempo é agora, né? isso. Tem muita gente que fala, no meu tempo é diferente. Eu falei, filho, seu tempo é agora, você morreu? Exatamente. Eu gosto muito desse choque de realidade que o empreendedorismo muitas vezes nos traz, né? Como outras situações da nossa vida, né? Eu não sou mãe, por exemplo, mas eu sei que você é pai. Então, assim, o momento que você tem ali um ser que depende de você também é outro choque de realidade, né? Então, assim, agora é jogo de gente grande. E eu acredito que o empreendedorismo, de uma forma metafórica, é exatamente isso. É um filho que você põe no mundo, querendo ou não, por acidente ou por escolha, né? Você coloca no mundo. Sim. E aí, um monte de gente depois vem a depender disso, né? Assim, de uma forma E, geral. Então, eu acredito muito nisso, né? Então, eu e gosto é muito. uma responsabilidade sua para sempre, né? Ainda que você eventualmente encerre uma empresa, abra outra, a sua trajetória empreendedora passa a ser uma responsabilidade sua. Exatamente, exatamente. Mas vamos lá, meu jornalista preferido, me faça as perguntas, então. Vamos fazer um sistema Eu de... trouxe, nós já comparamos, Adoro! nós já comparamos aqui a situação de hoje com a Segunda Guerra Mundial, é bem parecido, tá? Não se É, assuste. No começo da pandemia já se falou que essa é a principal crise econômica do planeta desde a Segunda Guerra Mundial. Eu estou para dizer que vai ser maior do que a Segunda Guerra é. Mundial, porque a Aham, economia ela é mais fragmentada e a gente não está vendo os uhum. inimigos, né? Aí Exatamente. eu levantei aqui algumas pesquisas, Elaine, e já vamos chegar na pergunta que não é bem uma pergunta, né? Pesquisa aqui números do Sebrae. Em 2019, os pequenos negócios eram responsáveis por 30% do PIB brasileiro. Em 2019 mesmo eram 6 milhões e 400 mil pequenas empresas. Não, 6 milhões e 400 mil empresas no Brasil, 99% desse total é micro e pequena empresa. Então a gente tem 1% só de empresa que é média e grande. Tinha, né, em Uhum. 2019. Aham. Hoje, 2021, 89% dessas micro e pequenas empresas estão em risco. Elas tiveram uma queda de faturamento de 64%. Caramba. Uhum. A minha foi maior do que a média. Quando entrou a pandemia, eu perdi 70% do faturamento de uma semana para outra. Foi lindo. Aham. E aí eu tenho uma outra pesquisa aqui, da Global Entrepreneurship. Entrepreneurship, meu inglês é uma bosta. Global Entrepreneurship Monitor. Em 2019 era 25% da população adulta, de 18 a 64 anos, empreendendo, e com a pandemia estamos perto de 39% da população adulta. E isso vai aumentar. E qual é o principal motivo, Elaine, do Brasil ser tão empreendedor? Você arrisca dizer? O desemprego, né? 6 de emprego. Pois é, então a turma, vamos dizer assim, de um lado do ringue a gente tem os empreendedores pelo amor e do outro a dor, eu arrisco um palpite de dizer que o lado do ringue do empreendedor pela dor está maior, né? Vai ficar um exército maior aqui. É, E aí é que me traz a querer falar contigo aqui para a gente poder ajudar essas pessoas, né? Porque, assim, muita gente vai, como eu, né, vai buscar saída no empreendedorismo, vai fazer bico enquanto não arruma emprego. A sim. maior parte dessas pessoas vão se apaixonar e não vão querer trabalhar para os outros nunca mais, eu tenho certeza. Mas eu espero aqui, com a sua presença, dar uma oportunidade para essas pessoas de se prepararem, né? Antes de empreender para o mundo, você tem que empreender para você mesmo. Eu perdi um ano e perdi 18 meses empreendendo sem saber o que eu estava fazendo, foi até eu fazer o Empretec. Então me fala aí, você que cuida do desenvolvimento humano,
Qual que é o primeiro passo? A pessoa está desempregada, tem uma ideia de negócio, tem alguma coisa para vender, ela vai empreender. Como é que começa essa preparação interna? Eu acredito, a primeira questão é você trazer uma definição para isso, né? Porque o empreendedorismo, eu acredito, né? Eu tenho essa filosofia. O empreendedorismo é você concentrar sua ação, sua energia, seu talento, sua habilidade, seja lá o que, né? O seu conjunto ali de suas ferramentas, focar em uma direção. Então, muitas vezes a gente tem toda essa visão, né, do empreendedorismo como um negócio, muitas vezes, e às vezes empreender também é a gente focar a nossa energia em alguma coisa que a gente queira, né? Então, assim, de repente a gente pode empreender em algumas outras, em sonhos e tudo mais, né? Não necessariamente a gente está falando de negócio, mas quando a gente fala de negócio, né, empreender, vamos dizer assim, no sentido mais amplo aí da palavra, quando a gente fala em empreender no negócio, o que eu acredito? A gente, na verdade, o trabalho, o empreendedorismo, o empresariado, seja o que for, quer dizer, o nosso ganha-pão, né? Assim, a forma como a gente ganha o nosso sustento, ele precisa existir, Cristiano, para sustentar as outras esferas da nossa vida, que somos nós mesmos, o autocuidado, né? Cuidar de nós mesmos, realizar os nossos sonhos, extra trabalho, né? Realizar os sonhos da pessoa física, né? E dos nossos relacionamentos. Então, eu acredito que a primeira coisa para fortalecer, mesmo quando a gente vai empreender por necessidade, né, que vai ser a história de muitos de nós, já era, e agora a pandemia veio para acelerar isso, né? Em razão da quantidade de postos de trabalho que se fecha, da quantidade de tipos de negócios que a gente tinha que já foram extintos, enfim, né? Todas as coisas que a gente sabe da economia. Assim, o que é importante? É a gente encontrar um porquê muito forte. E muitas vezes esse porquê não está. Hoje se fala muito em empreender ou trabalhar como filosofia de vida, né? Assim, o grande propósito da minha vida, se tornar o propósito. Isso se tornou até meio moda. E às vezes isso funciona, às vezes isso é muito legal. Só que nem todo mundo vai ter o trabalho como propósito de vida. O trabalho, muitas vezes. Deixa eu te interromper um pouquinho, Elaine. Lógico. É interessante ficar claro o que é essa história do propósito, né? O propósito é aquilo que você nasceu para fazer, aquilo que te tira da cama às 5 horas da manhã. Um exemplo chulo aqui é o Google. O propósito do Google é ajudar as pessoas a encontrarem coisas na internet. O Uhum. meu propósito é melhorar a comunicação intrapessoal, comunicação de pessoa com pessoa. O propósito da Elaine é ajudar as pessoas a se melhorarem enquanto pessoas. Então, isso é o propósito. É aquilo que você nasceu para fazer. Continua, Exatamente. por favor. Pois é, então, e muitas vezes assim se criou um estigma de que alguns trabalhos que não eram trabalhos com um propósito nobre, né, que já não eram mais profissões tão honrosas. E na verdade não é isso. Muitas vezes o propósito, conforme você colocou perfeitamente, muitas vezes você vai exercer o seu propósito de vida, que é facilitar a comunicação das pessoas, não necessariamente num trabalho, numa profissão. Muitas vezes você vai fazer isso através de um trabalho voluntário, vai fazer isso numa instituição religiosa, enfim, né? Então é legal a gente separar primeiro o propósito de vida, quer dizer, a razão pela qual eu estou no mundo, né? Do trabalho, da profissão. Porque às vezes a gente acaba confundindo isso e hoje se criou muito um negócio assim, mas eu estou fazendo uma coisa que não me dá prazer, que não me dá. Que não me dá, né, não me dá alegria. Tal. É lógico que é necessário encontrar alegria também no que a gente faz. Só que eu acredito que quando você olha para o empreendedorismo, para quem vai precisar empreender, ou mesmo para o emprego, né, para quem tem ele ainda, você precisa encontrar o seu porquê maior. Então, assim, por que eu preciso ganhar essa grana? Vamos dizer assim, né, de uma forma bem fria. Por que eu preciso ganhar esse dinheiro? Né? Bom, eu preciso ganhar esse dinheiro porque eu tenho um sonho de viajar, por exemplo. Eu tenho um sonho de ter casa própria. Eu tenho um sonho de dar uma educação melhor para os meus filhos. Então, é esse porquê que tem que te mover. Porque o resto fica fácil, né? Porque aí você vai ter motivação para. Aí você tem literalmente motivo, né? Que vem a motivação, que é o motivo para acordar cedo, para fazer o que você não gosta. Por quê? Porque quando você empreende, você não vai. Se você não faz o que você gosta quando você trabalha para os outros, quando você começa a empreender, menos ainda. Por quê? Você vai ter muita coisa que você vai precisar fazer porque você não tem grana para pagar outras pessoas. Então, assim, é você. Nem me fala. Eu lembro até hoje da minha cara, a hora que alguém perguntou qual que é o KNAI do seu CNPJ. Eu falei, KNAI é sua mãe, seu desgraçado. Exatamente, né? Que difícil você estar falando esse palavrão, né? É mais ou menos Xingando. isso. Pois é, e qual que é meu trauma? Até me acelera o coração. É a bendita da contabilidade, das planilhas, sabe? Assim, isso para mim é o inferno na Terra.
Mas assim, eu vou fazer o quê? Eu não tenho como contratar um contador, né? Embora eu tenha um de plantão em casa, mas assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Meu marido é contador, mas não quer fazer. Então, assim, ele falou, se vira, né? JV. Então, assim, então quando você empreende, você vai ser obrigado a fazer muita coisa, a aprender a fazer muita coisa, que não necessariamente é aquilo que você ama. O que que eu gosto de fazer? Eu gosto de sentar e atender, né? Eu gosto de conversar com as pessoas e tudo mais. Agora, eu gosto, por exemplo, de fazer o pitch de venda? Eu gosto de fechar a venda? Não. Né? Por quê? Porque essa coisa, por exemplo, uma coisa é você falar para o cliente o que você vai poder fazer por ele. É lindo. Aí quando você fala para ele, então, mas vai custar tanto, né? É um pouquinho desconfortável. Então, assim, a parte comercial é bem diferente da parte financeira, né? Então, e você tem que saber driblar em todas essas situações, né? Você tem que fazer o post, depois você tem que fazer o atendimento, depois você tem que cobrar, servir o cafezinho, limpar a sala e apagar a É, luz, né? Então, assim, receber. é um motivo. Ainda ser recepcionista, né? Então, assim, e ainda ficar no Reclame Aqui, né? Porque aí você tem que receber sua própria reclamação e ainda driblar isso. Então, o que eu acredito que é o primeiro passo para quem vai empreender? É você encontrar, ser sincero com você e encontrar o seu motivo. E às vezes esse motivo não é tão romântico. Às vezes esse motivo é esse mesmo. Cara, agora eu preciso pagar as contas. Então eu vou ter paciência, vou ter amor, vou ter maturidade suficiente para saber que é isso que eu vou fazer agora. E aí, aí sim, aí vem depois, né, um pouquinho do que a gente pode encontrar o prazer nisso. Se a gente consegue encontrar alguma coisa dentro das habilidades que a gente já tem, isso facilita gigantescamente. Sabe o que eu gosto de falar? Eu falo assim, às vezes a pessoa começa a empreender, por exemplo, ela conhece você que cuida de redes sociais, né, que cuida do marketing digital e fala assim, cara, esse cara tá ganhando uma grana gigantesca. É esse o emprego do futuro. Vou fazer um curso de uma semana e vou ficar milionário. Não é. Quando você começa uma profissão nova, você é estagiário naquela profissão. E qual que é a condição do estagiário? É a mais terrível possível, né? Ele ganha pouco, trabalha muito e não tem direito a voto, né? Então, assim, Esses dias eu fiquei com uma inveja, Elaine. Eu conversei com uma amiga que ela faz mesa quântica. E aí ela me falou, tem só 10 mil pessoas gabaritadas nisso no Brasil. Eu falei, nossa, tem 10 mil especialistas em redes sociais no meu bairro aqui em Bauru. Pois é. Então, assim, aí às vezes muitas pessoas, né, muitos de nós, às vezes fica nessa ilusão, assim, cara, o fulano tá fazendo tal coisa, ele tá ganhando uma grana, né, bacana. Só que a gente vai ter que ter a paciência para ganhar habilidade, para fazer um nome dentro daquilo, como estagiário mesmo, né? E aí sim, talvez, ganhar uma grana. Então, para quem vai empreender hoje, eu acredito que você tem que olhar a sua necessidade. Então, assim, bom, minha necessidade é que eu preciso colocar comida na mesa, né? Eu preciso fazer uma grana rápida. Então, começa por aquilo que você já tem habilidade. E depois, de repente, você vai se apaixonando aí pelo processo, vai criando outras habilidades e tudo mais. E aí você vai crescendo naquilo, né? Eu sei porque eu fiz transição vamos dizer assim, uma transição de carreira mais brusca, né? Eu sou advogada de formação. E quando eu falei para as pessoas que eu queria ser coach, você imagina, né? Eu falava para minha mãe que eu queria deixar de ser advogada para ser coach, né? Primeiro que a palavra já era difícil de ser pronunciada, já começava daí. Para você ajudar as pessoas a entender o que era mais complicado ainda. E foi uma Outra coisa transição. também. O coaching tem 10 mil coachings aqui no meu bairro em Bauru. Exato, então. E assim, então, para mim mesmo foi uma resistência disso, né? E hoje isso é tranquilo para mim, eu criei um próprio método, eu já não me denomino assim, né? Eu acredito que eu faça mais uma mentoria hoje, enfim. Mas essas coisas tem que internalizar, você tem que ir tranquilo. E aí você falou uma coisa muito boa. Quem faz pela dor, geralmente tem uma resistência dentro de si. E se você é resistente dentro do que você faz, você vai transmitir essa energia para o seu cliente. E aí, como é que você acha que um serviço que nem você está confiante que você quer fazer, né? Que você gostaria de estar naquela situação, como é que você vende isso? Não vende. E aí vai virando uma bola de neve, né? Porque aí você vende menos, você vai pegando mais ranço ainda do que você está fazendo e mais revolta, enfim. Então, assim, o que precisa acontecer primeiro? Por isso que eu falo muito sobre a gente se empreender primeiro, né? Empreender a si mesmo. É a gente trabalhar isso dentro da gente. E eu acredito que a melhor forma de trabalhar isso é você encontrar o seu porquê, né? Se você encontrar seu porquê, e se o seu porquê for bem forte, as outras coisas vão se ajeitando. Acontecer, né? E é interessante isso que você falou, que aconteceu comigo, né? A primeira coisa que eu fui fazer era que eu estava estudando. E eu tive uma experiência de passagem, assim, no empreendedorismo em 2013,
12, 13, que foi um pensamento mais conservador, né? Falar, agora eu vou abrir uma empresa, sou jornalista, e vou abrir uma empresa de assessoria de imprensa. E eram trabalhos infinitamente mais caros, né? Então, assim, um cliente de assessoria de imprensa corresponde a 3, 4 clientes de redes sociais. E eu consegui lá juntar 4 clientes de uma vez. Assim. Falei, porra, agora sim eu vou ficar rico. Em 6 meses eu tinha perdido todos esses clientes, estava com R$ 0 de faturamento, porque eu não consegui calibrar o atendimento. Na segunda experiência, de novo, eu falei, não, vou pela segurança, só que a minha segurança em mídia digital estava maior em 2015. E aí eu tive esse cuidado, falei, não, vamos formatar pacotes menores, que se sair um cliente que me paga R$ 300, eu vou chorar, óbvio, R$ 300 é dinheiro pra caramba, mas não é R$ 2.000. Então, Sim. vamos lá, eu ponho outro. E assim, foi assim que eu consegui. E olha outra coisa interessante, né? Quando a gente vai fazendo as coisas no susto, né? Vai levando no peito. Eu passei 2015 inteiro, em 2015, metade de 2016, até um pedacinho de 2017, tentando contratar um vendedor, porque eu queria ficar lá sentado produzindo, quieto, enfiado no computador. E, cara, esse bendito desse vendedor eu não acertava, cara. Não tinha meios de explicar o que eu fazia para esse cara. Aí chegou uma hora que eu pensei, meu, como eu sou burro, né, cara? Eu contrato um cara para fazer isso aqui, enfiado no computador, e vai eu vender, o produto é meu, a empresa é minha, foi eu que criei. Eu sou pioneiro aqui na região nessa coisa. E foi um marco interessante de crescimento. A minha segunda pós-graduação foi em vendas, eu sou um vendedor especialista, ela veio desse pensamento. Então, quando eu comecei a contratar para produzir, não para vender, eu tive um salto de 40%, 50% em pouquíssimo tempo. Aí eu falei, opa, agora eu acertei. Ô, Cris, você vê como é engraçado, porque assim, essas coisas a gente só vai percebendo na prática, né? Fazendo Depois que erra. erros e acertos, né? Então, assim, é muito interessante. Então, por isso que eu acredito que o empreendedor, ele precisa realmente ter fé e ele precisa realmente ter essa boa vontade, esse bom humor. É aquilo que você falou, né? Assim, por que você está levantando da cama? Porque, senão, né, como diz o ditado, né, um leão por dia, e assim, esse leão te devora mesmo. Mas na verdade não precisa ser assim. Eu acredito que não precisa ser dolorido desse jeito. Se você tiver uma razão para estar fazendo aquilo, né, e acreditar nisso, e for encontrando o seu jeitão, como você colocou aí, as coisas acontecem, as coisas vão dar certo. E aí você começa a atrair as coisas boas, né? Você começa num fluxo bacana, assim. E o doer também é um jeito de falar, né? Pra gente fazer piada, pra gente rir da gente mesmo. Você toca violão ou algum instrumento de corda? Eu não. Eu adoro música, mas não sou do... Quem toca algum instrumento de corda aí vai me entender. Quando você começa a estudar a música no instrumento de corda, a corda te machuca muito, porque a melodia é tirada na pressão dos dedos na corda, machuca demais. E aí chega um tempo que de tanto você tocar, forma uma camada de queratina. É uma camada, agora não, porque eu não toco mais, né? Mas antes eu enfiava um compasso aqui na ponta do dedo e ficava com ele pendurado. É uma camada de pele morta que protege o seu dedo, é um calo. Então é isso que acontece na vida. Então, assim, são coisas que quando eu era CLT, por exemplo, se eu acordo num dia e perco lá 3 clientes que correspondem a 15% do meu faturamento, quando eu era CLT, se acontecesse isso, eu me matava. Hoje é normal. Saiu 3 clientes hoje, peraí, dia acaba às 6 horas da tarde. Nós vamos pôr 3 clientes até 6 horas da tarde. E assim vamos, né? A gente costuma lidar com essa vida. E mesmo eu tive a experiência em 2020 de trabalhar em empresas, né? Não ter mais a minha empresa. Mesmo nessas empresas, não me senti preso, né? Que o pessoal que me contratou me deu bastante liberdade para fazer as coisas acontecerem. Mas as coisas tinham que acontecer. Então, assim, tá assim agora, eu quero chegar em tal ponto daqui tanto tempo. E começa a malhar, fala, precisa disso, precisa daquilo, vamos fazer, vamos. E chegou uma hora que até os patrões se cansaram, né? Falaram, pô, você vai ensinar os donos a administrar a empresa? Eu falei, não, filho, precisamos crescer, vamos. Acaba sendo esse propósito, né, esse jeito da gente trabalhar, ele acaba sendo mais ou menos o mesmo quando você é empreendedor ou quando você é CLT. A gente só adapta para a situação. Antes de eu ter a minha empresa, o meu propósito também era melhorar a comunicação entre as pessoas.
Só mudei a Exato. ferramenta com isso. Exatamente. Então, assim, e aí eu acredito que se a gente tem essa visão, né, de que o trabalho, ele é um instrumento, o trabalho, a profissão, a empresa, enfim, aquilo que você tiver, ele é também um instrumento. Eu acho que a gente não pode colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, assim, a gente não pode viver só para um único propósito. Então, assim, vou viver para o trabalho, e se esse trabalho e se isso aqui terminar, minha vida acabou. Como não pode ser isso em nenhum aspecto da vida, nem relacionamentos, nem filhos, enfim, né? Porque tudo é volátil, né? Tudo muda o tempo todo. Então, a gente precisa realmente, assim, estruturar cada área da vida de uma forma sadia. E o trabalho não é diferente, ou o empreendedorismo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter é isso, assim, bom, meu porquê? Por que eu preciso fazer isso? Então, vamos lá, agora, né? Fazer igual você falou, né? Chorar, a gente passa um dia chorando, no outro a gente enxuga as lágrimas e segue, né? E aí, assim, algumas coisas, né, que eu tenho aprendido nesse caminho aí. Eu sou mulher, eu sou canceriana, né? Então, assim, eu já contei um pouquinho aqui do romantismo pelo qual eu comecei isso. E algumas coisas que eu fui aprendendo no meio do caminho, né? Quando você começa, tem até um cara que eu gosto muito, que eu sigo, e ele fala assim, né? Ele fala que quando você começa a empreender, mas você ainda não tem resultado, você é um lunático. E depois, quando você já tem resultado, você é um visionário, né? Então, assim, você sabe que tá dando certo a sua vida quando as pessoas falam, fulano tem visão, né? Então, assim, então é mais ou menos isso. E quando você começa com um sonho, o que nós todos queremos? Nós queremos pertencer, nós queremos o apoio. E aí, as pessoas ainda não compram o seu sonho. Mas, gente, é normal isso acontecer, porque a gente compra o sonho de todo mundo? Não. Né? A gente olha para as coisas dos outros de forma fria. Olha o jeito que a gente olha a internet. Você vai passando o feed. Se o negócio chamou a atenção, você para. Se não chamou, não tem choro. Não tem o cara falar assim, poxa vida, mas ele passou tão rapidinho no meu post e eu demorei tanto para fazer. A gente não sabe que o que está por trás daquela situação é essa. E da mesma forma, as pessoas também não sabem. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa acreditar naquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque vai ser pela repetição, né? Então, assim, vai ser pela repetição que as pessoas vão se apaixonar também pelo seu negócio, que as pessoas vão entender. Tem trabalhos que a gente faz que a gente tem que catequizar as pessoas, tem que mostrar para a pessoa a necessidade daquilo, né? As vantagens, os benefícios. E isso, às vezes, é um processo de namoro, né? Às vezes é um Eu processo acho de que paquera, né? por mais diferentes que sejam as nossas empresas, Elaine, esse problema a gente tem em comum, né? E hoje, assim, como as coisas mudam muito rápido, o que aconteceu em 2015, foi 6 anos atrás. Cara, foi uma eternidade, 6 anos. E quando eu chegava lá falando para as pessoas, vamos postar aqui as coisas no Facebook, você vai vender mais, porque as pessoas vão ver os seus produtos. O cara achava que era bruxaria. Eu falei, como assim? Eu vou vender mais porque você vai postar no Facebook? É uma educação de mercado mesmo, né? E você tem que mostrar para ele a necessidade. E algumas vezes eu ainda fiz a piada da caneta, né? Falar, você quer comprar essa caneta aqui por 10 reais? O cara falou, não. Eu não preciso de caneta. Por que eu vou comprar essa caneta? Eu falei, legal, daqui é a caneta. Eu vou depositar 100 reais na sua conta. Escreve o número dessa conta aqui na minha mão. Não tenho caneta. 10 reais. Você cria necessidade para ele entender essas coisas. Pois é. E isso é interessante, porque assim, e aí eu gosto de falar, né? Uma coisa que eu falo bastante nos processos é a visão que você constrói dentro, a sua própria visão. Né? Porque é essa visão que você vai vender para as pessoas. Então, você precisa enxergar isso, você precisa enxergar o benefício daquilo e a necessidade, né? E entender a necessidade do cliente, porque não é sobre você, é sobre o outro, né? Então, assim, não é o que eu preciso. E aí você vê, você que é um especialista em vendas, vem uma questão bem interessante, porque as pessoas têm um ranço, né, de vendedor, ou um medo, um pavor das vendas. Mas por quê? Porque quando você pensa em vendedor, você já pensa alguém que quer suprir as necessidades dele e que vai colocar um ônus sobre você de um problema dele, né? Então, assim, a visão do vendedor é essa. Quando, na verdade, o vendedor deveria ser um consultor que supre as necessidades de alguém, né? Então, assim, você vai mostrar alguém que resolve, solução, né? alguém que resolve seus problemas em troca de dinheiro. A gente está no mundo de transição, né? Estamos aqui falando de tecnologia, de pensamento inovador, e está passando carro de som aqui na rua.
Então, assim, é a transição, ainda não acaba, ainda não terminou uma era e começou a outra. O vendedor é a mesma coisa. Exato. Hoje, todo mundo presta o serviço que você presta, todo mundo fabrica o produto que você fabrica, e todo mundo consegue bons preços, boas formas de pagamento e qualidade de atendimento. É tudo royalty, não tem mais exclusividade. É a essência, é o propósito, é o intangível que você entrega que vai fazer você vender ou não. Não existe, por Exato. exemplo, o cara entrar na fábrica da BMW e falar, tá caro esse BMW aqui, a Volkswagen faz um carro por um terço desse preço. Não existe. A BMW entrega o Uhum. intangível que a Volkswagen não entrega. É, Isso é exatamente. vender. A É, pessoa tem um problema, ela tem uma dor, uma necessidade, e ela está disposta a dar dinheiro para outra pessoa que resolva esse problema. Isso é vender. E o problema é de quem tem a dor, não é do cara que está vendendo. pois é, e aí você vê, né? Aí sim entra uma questão talvez de propósito e tudo mais, assim, qual que é o seu diferencial, né? O que você é único fazendo, né? Então, assim, e Exatamente. aí entra meu trabalho, aí eu já faço o merchan, né? Que é exatamente É isso que eu você ia falar. descobrir. Está chegando no final da live, vamos fazer os merchans aí. Por Sim, favor, comece. e aí eu quero só agradecer algumas pessoas que estão aqui. A doutora Adriana está aqui com a gente. A Adriana estará comigo amanhã no programa, que eu já fiz a propaganda, né, hoje. A Regina, tem bastante gente aqui que é lá do meu grupo. Então, assim, meninas, obrigada, viu? Obrigada por Legal. terem entrado aqui, os meninos também que estão aqui com a gente. Bom, e aí eu deixo, então, as minhas redes sociais, peço que vocês me sigam lá, né? O meu perfil é Elaine Muse, é M-U-Z-Y, Elaine Muse Oficial. E também tem a Casa Telos com H, né? Telos com H. Então, assim, a Casa Telos, que é meu bebê, né? Que é minha empresa, que é meu amor. Eu busco trazer bastante conceitos também de empreendedorismo, de desenvolvimento de pessoas. Então, assim, se puderem, me sigam lá. Vou ter um prazer enorme em trocar ideia com vocês aí. Quem é empreendedor, se quiser depois continuar esse papo com a gente aí nas redes sociais, também tenho certeza que a gente vai ter um prazer enorme de saber as experiências, Me né? chama Dividir para experiências participar. aí. Eu Uma também das fico. coisas que a pandemia me trouxe foi o vício de marcar meeting. Ontem eu não marquei meeting com ninguém. Ontem não, segunda. Segunda eu não marquei meeting com ninguém. Aí eu fui dormir deprimido. Falei, cara, que ruim que foi esse dia. Minha esposa falou, como que foi? Você marcou 2 palestras, você está com uma reunião de venda agendada. Como que foi ruim? Falar, eu não fiz nenhum meeting segunda-feira. Tá vendo como é que fica a coisa? Então, Pois é. se quiser, me chamem lá no direct do Instagram e vamos marcar meetings, vamos conversar. Sim, e depois assim, né, Cristiano, se gostaram aqui do bate-papo, tragam pra gente também ali nas redes sociais, de repente outros temas que queiram ouvir aí, né? Ou quem quiser participar, quem quiser se aventurar aqui nas lives com a gente também, vamos dividir, vamos trocar, né? Que eu acho que é muito a vida do empreendedor, é trocar, né? Sejam convidados. Eu quero falar com os seus seguidores e com os meus. Então, agradecer primeiro os seguidores da Elaine, que estão aí me conhecendo, tá? Me sigam, tá? Eu sou interessante, eu posto bastante coisa para dar risada. Então, eu sou um fabricante de memes, eu tenho que arrumar um jeito de ganhar dinheiro fazendo meme, viu, Elaine? Isso tá fervendo na minha cabeça aqui faz algum tempo. Eu tenho um blog de empreendedorismo também, eu posto as chamadas lá no Instagram, tem bastante matéria para o blog. Modéstia à parte, é bem legal. E eu sou um especialista em vendas. Estava falando agora, né? O mundo está mudando, então o motivo pelos quais as pessoas compram as coisas também mudou. E eu ajudo as pessoas a entender esse motivo novo, por que as pessoas vão comprar ou não agora. E é isso que eu faço. Eu sou um consultor de imagem também, personal branding. Essas 2 palestras que eu marquei na segunda-feira são de personal branding. E quem Legal. quiser palestra também, eu estou palestrando sobre personal branding, empreendedorismo e vendas. São essas 3 frentes que eu consigo falar. E eu acho que mais acima de tudo é o piadista, né? Eu sou tão engraçado que só de falar para minha esposa que eu vou montar um show de stand-up, ela já começa a rir. Eu não preciso nem contar piada. Muito bom. Quer dizer, né, a cerejinha do bolo é o piadista, né? Muito É, bom. e aí eu vou agradecer os meus seguidores que passaram por aqui, eu vi alguns, mas como é a primeira live que eu estou fazendo, eu não me liguei de anotar, de reparar em quem passou. Estou aprendendo com a Elaine aqui. Eu tenho uma sequência de lives. A semana que vem eu vou falar com o meu amigo João Marcos sobre produtividade. Estou negociando mais algumas lives aí. Tem LGPD, tem vendas, tem bastante coisa legal aí nos temas.
E vou Então, esperar agora a Elaine me convidar para falar em outra live agora com os seguidores dela de novo. com certeza, e a gente vai falar, e aí, assim, meu convite já vai ficar para você para a gente falar sobre os mitos da venda, né? Porque, assim, realmente Opa, é vamos lá. eu acredito que é uma das maiores dificuldades do empreendedor. Aliás, são duas hoje, né? Assim, é a venda, que já era desde sempre, e as redes sociais, a dificuldade que as pessoas estão de se expor. Então, eu tenho trabalhado muito com algumas pessoas nesse sentido. Então, a gente pode pensar em algumas coisas bem legais aí. Depois, gente, comentem lá nos nossos. Tira uma foto nossa, Cris, para a gente postar lá depois. Vamos E lá. aí, gente, comentem, né? Ou tem problema para se expor ou se expõe demais, né? O meio termo não existe. Eu vou printar aqui também a fotinho. E aí depois a gente comentem lá temas que vocês queiram que a gente Isso. traga, né? E aí a gente pode pensar em outros encontros aí e aproveitar esse talento aí do Cris também, né? Para fazer Então, piada, para falar de venda. piada, né? A gente Cris, Isso. olha, bom, e aí eu quero deixar aqui a propaganda também amanhã, reforçando o convite, né? Eu tenho esse programa Saúde e Bem-Estar, que acontece na TV Barueri.live. É às quintas-feiras, às 11 da manhã, mas o programa fica gravado. Então, quem não conseguir nesse horário, consegue ver depois o programa aí na Isso. íntegra. Mas serei com a doutora Adriana. Oi? Quer falar depois, me manda o link aí para eu te dar umas dicas de entrevista, de como fazer Mando, com entrevista. certeza. Já te E, falei é, que, né, vai ser muito bem-vindo aí seu apoio. e essa live aqui que nós estamos fazendo vai ficar gravada também, se não der problema de pecinha. Conhece problema de pecinha? A que tá atrás aí, Falar né? a pecinha que opera o equipamento. Então, os meus Uhum. equipamentos têm muitos problemas de pecinha. Se essa live aqui não der problema de pecinha, ela vai ficar gravada no meu Tá IGTV. gravando. E Muito aí bom, eu vou disponibilizar o link também. muito bom, muito bem. Legal, Elaine? Obrigado. Legal. Adorei. Eu, eu que te agradeço, Cris. E a gente combina então as próximas aí, gente. Um beijão, obrigada por nos acompanhar aqui nessa live. Espero que a gente tenha contribuído aí com vocês. E Vamos vamos em para frente, outras virão. Vamos empreender. Um abraço. Um beijo, tchau, tchau, gente. Tchau, Cris.